Nós nos cruzamos pela primeira vez durante meu último ano na faculdade. Eu estava saindo com alguns amigos, e Madison estava comemorando seu aniversário de 21 anos em um clube local, em Charleston, quando nos esbarramos, literalmente. Eu acidentalmente derramei minha bebida nela quando passei pela mesa dela. Depois de um constrangimento inicial, pedi desculpas e começamos uma conversa enquanto eu a ajudava a limpar o derramamento. Alguns podem chamar de amor à primeira vista, mas acredito que havia uma química única entre nós que nos uniu como imãs. Daquela noite em diante, éramos inseparáveis. Um ano depois, nos casamos e começamos nossa jornada de vida juntos. Meu nome é Benedict Foreman, mas meus amigos me chamam de Ben. Eu me formei em contabilidade e me tornei um contador público certificado em uma empresa bem conhecida em Denver, onde Madison e eu decidimos nos estabelecer perto de nossas famílias. Depois de ganhar experiência valiosa na empresa, acabei me aventurando por conta própria e comecei meu próprio consultório. Madison, que tinha um diploma em administração de empresas, me apoiou durante os 2 anos iniciais, até que engravidou de nossa adorável filha, Stella. Nosso relacionamento era extraordinário, estávamos profundamente apaixonados e valorizávamos cada momento passado juntos. Quando Stella entrou em nossas vidas, nosso amor se expandiu para incluir nossa preciosa filha. Na década seguinte, vivemos a vida familiar perfeita. Eu trabalhei duro para fazer o negócio crescer, enquanto Madison cuidava da casa e de Stella. Nossa felicidade era visível em tudo o que fazíamos, e nossa vida amorosa era igualmente vibrante, com a gente se encontrando pelo menos 3 vezes por semana. Nossa conexão era enraizada no amor genuíno, e nosso relacionamento físico era terno e respeitoso, nunca sentimos a necessidade de explorar nada muito selvagem. Madison gostava de ser mimada, e eu adorava mimá-la. Ela não estava particularmente interessada em nada abaixo da cintura e só se entregava em ocasiões especiais, talvez menos de 10 vezes em todo o nosso casamento. Eu nunca a pressionei porque estava feliz com a nossa vida e valorizava nosso relacionamento. Uma das coisas que eu adorava em Madison era sua afeição constante. Desde o momento em que nos casamos, ela sempre esteve ao meu lado, de mãos dadas, beijando, abraçando e nunca me soltando quando estávamos juntos. O vínculo que compartilhamos era excepcional, e cada momento parecia precioso. Os amigos costumavam brincar que nossa afeição não duraria, mas depois de uma década, eles passaram a entender o quão único nosso relacionamento realmente era. Quando Stella fez 10 anos, Madison decidiu que queria voltar a trabalhar agora que Stella estava acomodada em sua rotina escolar, chegando em casa todos os dias às 15h30. Madison explicou que não queria ficar presa em casa o tempo todo e estava ansiosa para voltar à força de trabalho. Depois de muitas discussões, chegamos a um acordo e garantimos que Stella ainda receberia o cuidado e a atenção de que precisava. Madison conseguiu um emprego como assistente pessoal de Robert Banks, um advogado uma década mais velho que ela. As horas eram administráveis, e Madison encontrou alegria em ter responsabilidades que aumentaram sua confiança, transitando suavemente de uma mãe que fica em casa para uma profissional que trabalha. Eu a apoiei totalmente nessa nova função, e ela continuou presente para Stella, chegando em casa na hora todos os dias. Com o passar do tempo, nosso vínculo familiar só ficou mais forte. Nós desfrutávamos de uma vida confortável em um complexo de apartamentos de luxo, tínhamos assinaturas em um clube de campo e, graças à nossa estabilidade financeira, conseguimos economizar para a faculdade de Stella e nossa aposentadoria. Nossas vidas eram cheias de boa saúde, segurança financeira e contentamento, livres de grandes preocupações. Naturalmente, como a maioria dos casais, nossa vida íntima evoluiu após 10 anos de casamento. Passamos de estar fisicamente próximos 3 ou 4 vezes por semana para apenas 2 vezes, geralmente nas noites de sexta e sábado. Embora nossa rotina tenha se tornado mais previsível, nosso amor um pelo outro permaneceu forte, e valorizamos nossa proximidade. Madison ainda estava atenta, demonstrando seu afeto de maneiras pequenas e significativas que eu apreciava. Seus beijos e abraços espontâneos, dados apenas por amor, eram profundamente comoventes e foram um destaque do nosso casamento.
Eu sempre retribuí seu afeto, mas Madison fez questão de que eu soubesse o quão profundamente ela me amava. Conforme Stella se envolvia mais em seu clube de matemática, ela começou a ficar até tarde na escola e chegava em casa por volta das 17 horas. Madison também começou a trabalhar até tarde 2 noites por semana, o que combinava perfeitamente com a agenda de Stella. Tínhamos cuidado para não deixá-la sozinha em casa, então ajustamos nossas rotinas de acordo. Robert, o chefe de Madison, foi recentemente promovido a sócio sênior na empresa de seu sogro, o que exigia que Madison trabalhasse mais algumas horas às terças e quintas, geralmente chegando em casa às 19 horas. Eu sempre me certificava de que o jantar estivesse pronto quando ela chegava depois de um longo dia. Apesar desses ajustes, o cerne do nosso casamento permaneceu o mesmo, e nosso vínculo permaneceu tão forte como sempre. Enquanto isso, meu negócio continuou a prosperar, fornecendo uma renda estável e satisfatória. Nossa empresa de contabilidade havia crescido para 45 funcionários, e eu estava profundamente envolvido na expansão de nossas operações. Tínhamos construído uma forte reputação de excelência, atraindo a atenção de empresas maiores na região, algumas das quais estavam considerando fusões ou aquisições. Quando Stella fez 15 anos, ela começou a pensar sobre suas opções de faculdade e planos futuros. Madison continuou empregada por Robert e ainda parecia tão deslumbrante quanto no dia em que nos conhecemos. Os anos foram gentis com ela manteve sua figura esbelta, destacada por suas pernas longas e graciosas, corpo bem torneado. Embora Madison tivesse um rosto adorável, ela sempre se portava com um comportamento profissional e conservador. Nosso estilo de vida pode ter parecido monótono para alguns, nós passávamos a maior parte do tempo em casa, assistindo a filmes ou participando de reuniões familiares com Stella. Como uma família, éramos inseparáveis, raramente íamos a algum lugar sem a outra. Um dia, Robert, o chefe de Madison, entrou em contato comigo para me avisar que Madison seria reconhecida em um banquete no mês que vem, e Stella e eu fomos convidados. Animado, contei a Stella que sua mãe receberia um prêmio por seu trabalho excepcional. Esse prêmio foi inesperado, e nossa presença foi solicitada, embora tais eventos geralmente fossem apenas para funcionários. Pediram para mantermos isso em segredo até a cerimônia. O trabalho duro de Madison nos últimos 5 anos, sob a orientação de Robert, aumentou sua realização profissional e autoestima, o que se refletiu em seu comportamento mais positivo em casa. Sabendo o quão dedicada ela era no respeito que comandava no trabalho, Stella e eu nos sentimos incrivelmente orgulhosos. Madison mencionou uma próxima reunião de negócios no Ritz-Carlton do centro da cidade, onde ela trabalharia até tarde para preparar uma apresentação para a empresa. Ela estava ansiosa pelo desafio e passou inúmeras horas elaborando sua apresentação nas semanas que antecederam o evento. Sem saber do nosso convite ou de seu próximo prêmio, Madison permaneceu no escuro enquanto Stella e eu mantivemos o segredo, ansiosamente antecipando a cerimônia. Conforme o dia se aproximava, Stella e eu nos preparamos para o evento com crescente entusiasmo. Levei Stella para comprar um vestido novo e comprei um terno novo para garantir que estivéssemos no nosso melhor para o grande momento de Madison. Na noite da cerimônia de premiação, Madison usou um vestido na altura do joelho, com um elegante recorte nas costas que projetava profissionalismo ao mesmo tempo em que destacava suas curvas graciosas. Aos 37, ela ainda parecia incrivelmente atraente. Antes que a limusine chegasse para buscá-la, Stella e eu a abraçamos, desejando-lhe sorte com sua apresentação. Com 2 horas para nos prepararmos, nos vestimos e chegamos ao local no horário, cerca de 30 minutos antes da apresentação de Madison. Um anfitrião nos cumprimentou e nos sentou em uma mesa perto do centro do palco, nos oferecendo uma vista fantástica do pódio. Stella e eu fomos tratados como convidados de honra, com todos expressando sua admiração por Madison e sua alegria em nos conhecer. Nós nos sentimos bem-vindos e orgulhosos de estar lá por ela. À medida que as luzes diminuíam, sinalizando o início do evento, os holofotes do palco iluminaram o primeiro palestrante, que apresentou o fundador da empresa, seguido pelo CEO, e em seguida, Robert, o sócio sênior.
Robert fez um breve discurso, destacando as conquistas da empresa, antes de apresentar Madison, que estava lá para apresentar alguns dos sucessos do ano passado. Madison subiu ao palco parecendo radiante, e eu vi o orgulho nos olhos de Stella, enquanto ela observava sua mãe começar sua apresentação com equilíbrio e confiança. Madison detalhou as realizações da empresa no ano passado, destacando os principais sucessos e projetos em andamento. Após cerca de 10 minutos, ela terminou seu discurso e devolveu o palco para Robert. Mas antes que ela pudesse sair, Robert pegou suas mãos e a puxou para mais perto, enquanto se dirigia ao público. Senhoras e senhores, ele começou. Antes que Madison se retire, quero dizer algumas palavras. Nos últimos 5 anos, Madison tem sido uma parte inestimável da nossa equipe e da minha vida profissional. Sem ela, não teríamos alcançado os sucessos sobre os quais vocês ouviram falar esta noite. É uma grande honra para mim presentear Madison com nossa maior honraria, o Chairman's Club Award. Este prêmio é dado a funcionários que excedem expectativas e demonstram dedicação inabalável à nossa empresa. Madison foi presenteada com uma grande placa e um envelope contendo um bônus de $10.000. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ela aceitou o prêmio, abraçou Robert, virou-se para o público e agradeceu a todos. Stella e eu ficamos emocionados até as lágrimas, explodindo de orgulho por Madison. Aqueles em nossa mesa me abraçaram, tornando esta uma das nossas noites mais alegres. Estávamos radiantes, nossos rostos brilhando de orgulho, enquanto as luzes se acendiam, sinalizando o início dos refrescos. Peguei um copo, assegurei a Stella que voltaria em breve e fui em direção a um dos bares no outro extremo da sala, notando as longas filas. Notei um bar vazio perto do palco e decidi pegar um uísque duplo para mim e um refrigerante para Stella. Sentindo-me jubiloso e generoso, joguei uma nota de $5 no pote de gorjetas. Peguei minhas bebidas e me virei para voltar para nossa mesa. Mas então, meu mundo desabou. Algo chamou minha atenção enquanto eu voltava, me levando a parar e olhar mais de perto. Atrás das cortinas, protegido da vista, avistei um casal preso em um abraço apaixonado. Parecia completamente fora do lugar para a ocasião, mas o que realmente chamou minha atenção foi o vestido da mulher, era idêntico ao que Madison estava usando. Virando-me brevemente, congelei enquanto olhava novamente. O casal estava envolvido em um beijo profundo e sensual, completamente desinibido. A mulher tinha os braços em volta do pescoço do homem, e as mãos dele exploravam livremente o corpo dela. A intimidade deles sugeria que esse não era o primeiro encontro dessa natureza. Claramente se sentindo escondidos atrás da cortina, eles se entregaram sem restrições. Enquanto eu observava a cena se desenrolar, senti como se estivesse vivenciando um momento fora do corpo, parado imóvel com as 2 bebidas nas mãos, minha boca aberta. Fiquei olhando até que eles finalmente se separaram, confirmando meu pior medo. A mulher beijando apaixonadamente seu chefe, Robert, era de fato o amor da minha vida, Madison. Uma das bebidas escorregou da minha mão, chamando a atenção do casal. Ao ver os olhares chocados direcionados a eles, o rosto de Madison empalideceu. Aquele choque me trouxe de volta à realidade, e as emoções me inundaram, meu estômago afundou, e uma dor aguda perfurou meu coração. Sem saber como reagir, me virei e voltei para nossa mesa, segurando a bebida restante, enquanto Madison correu atrás de mim, alcançando-me antes que eu chegasse ao meu assento. Querida, acabei de perceber que você e Stella estavam aqui para a cerimônia de premiação. Obrigada por vir. O que você viu não era o que parecia. Vamos conversar depois, ok? Ela implorou, com a voz trêmula. Eu assenti silenciosamente, continuando até nossa mesa, onde Madison foi recebida com parabéns de todos. Stella abraçou sua mãe calorosamente, expressando orgulho, enquanto eu fiquei sentada em silêncio atordoada, incapaz de encontrar palavras. Madison mencionou que tinha mais algumas tarefas para completar antes de se juntar a nós novamente. Observando minha mudança de comportamento, Stella tentou perguntar se eu estava bem, mas eu apenas balancei a cabeça, ficando quieto pelo resto da noite. Estava claro que eu não era eu mesmo, e me senti completamente deslocado no meio da multidão. Eu não conseguia parar de repetir o que tinha visto, era mais do que apenas um gesto amigável.
Na verdade, Madison e eu não tínhamos compartilhado um beijo tão apaixonado há anos, fazia mais de 5 anos que não tínhamos sido tão íntimos. Refletindo sobre aqueles anos, não pude ignorar as mudanças sutis que aconteceram entre nós. Senti que algo estava errado, embora não tivesse certeza do que era. Enquanto dirigíamos para casa, Stella e Madison conversaram sobre a comemoração, com Stella expressando o quão orgulhosa estava de sua mãe. Ainda me recuperando do que tinha testemunhado, permaneci perdido em pensamentos, mal falando. Madison e Stella notaram meu silêncio e tentaram me envolver, mas eu teimosamente fiquei para mim mesmo. Reconhecendo seu erro, Madison tentou compensá-lo sendo mais afetuosa, mas eu não estava pronta para aceitar seus gestos. Tentei esconder meus sentimentos de Stella, mas ela sentiu minha angústia e sabiamente me deu espaço. Antes de ir para a cama, ela sussurrou: "Pai, se você precisar conversar, estou aqui para você." Ela me abraçou e me beijou antes de ir para o quarto dela. Fui para a cama apenas para ouvir Madison entrar alguns minutos depois. "Bem, você está bem, baby?" ela perguntou, sua voz cheia de ansiedade, enquanto tentava me confortar. Subindo na cama, ela estendeu a mão para me segurar, mas eu me virei. "Eu sei como parecia, e sinto muito." Não sei o que dizer, mas não era o que parecia. "Por favor, fale comigo," ela implorou. Fiquei ali em silêncio, minha raiva começando a ofuscar o choque. Eu não tinha nada a dizer que não fosse doloroso ou improdutivo. Madison continuou tentando me consolar, mas eu a empurrei para longe, eventualmente caindo em um sono agitado cheio de pesadelos. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela, e eu me preparei para o que eu sabia que seria um dia difícil. Os eventos da noite anterior ainda estavam frescos na minha mente, e eu lutava para dar sentido a tudo. Depois de me refrescar, voltei para o quarto e encontrei Madison me observando, tentando agir como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, querida. Você dormiu bem?" ela perguntou, aparentemente alheia à gravidade da situação. Ignorando sua pergunta, me vesti e finalmente olhei para ela, minha expressão fria. "Quanto tempo?" perguntei, minha voz cheia de dor e raiva. Madison não respondeu, ela apenas olhou para suas mãos, evitando meu olhar. Saí do quarto, precisando de espaço para processar meus pensamentos. Durante o café da manhã, minha mente estava em turbulência. Eu sabia que as coisas entre nós nunca mais seriam as mesmas, e me preparei para a verdade sobre o caso dela. Madison sabia o quão importante a honestidade era para mim, e ela entendia que qualquer mentira acabaria vindo à tona. Nosso vínculo sempre foi forte, e ela nunca me deu um motivo para duvidar de sua lealdade. Mas agora, eu não podia ignorar o que tinha visto. Ela agiu de uma forma que traiu tudo o que eu pensava que sabia sobre o nosso relacionamento. Continuei repetindo o que tinha visto, lutando para entender como Madison ainda conseguia demonstrar afeição por mim enquanto se envolvia em um caso. Se ela está envolvida com Robert, como ela pode continuar sendo tão calorosa e amorosa comigo? O pensamento de Madison, a mulher que eu adoro há anos, sendo infiel é esmagador. É impossível entender isso, não acredito que isso está acontecendo. Os pensamentos de Madison corriam enquanto ela tentava entender a confusão em que se encontrava. Ela sabia que Robert não deveria tê-la beijado fora do escritório, mas hoje à noite ele não conseguiu resistir, e ela não podia negar que gostava do toque dele. A emoção do abraço deles era inebriante, e ela conseguia entender o entusiasmo dele. Mas Robert conhecia as regras dela, demonstrações públicas de afeto eram proibidas, muito arriscadas. Agora, ela enfrentava o dilema de como explicar o que bem tinha testemunhado. Ela sabia que ele não era um tolo, e isso não seria fácil. A mente de Madison voltou para como tudo começou. Seu caso com Robert começou 1 ano depois que ela se tornou sua assistente, durante um período particularmente difícil em seu casamento. Com 6 filhos pequenos, incluindo gêmeos, sua esposa estava sobrecarregada e frequentemente distante. Robert confidenciou a Madison, compartilhando suas lutas e frustrações. Eles se tornaram próximos, e ela o apoiou em seus momentos difíceis, nunca pretendendo que as coisas fossem além disso. Mas Robert, um homem forte e gentil, havia conquistado sua admiração, e ela se sentiu atraída a confortá-lo.
Às vezes, ela o abraçava, assegurando-lhe que as coisas iriam melhorar e que sua esposa ainda o amava. Uma noite, durante um abraço emocional, seus sentimentos levaram a melhor, e eles se beijaram. O beijo acendeu algo em ambos, e antes que percebessem, eles se viram envolvidos em um encontro apaixonado no sofá do escritório dele. Olhando para trás, Madison reconheceu seu egoísmo. Ela deixou a admiração que recebeu como assistente de Robert subir a cabeça, inflando seu senso de importância. Os elogios e cumprimentos de Robert só alimentavam o ego dela, especialmente com sua iminente promoção a CEO. Quando ela o viu tão perturbado após uma discussão acalorada com sua esposa naquela noite, ela se sentiu compelida a consolá-lo. Ela o abraçou, dizendo que tudo ficaria bem, mas o abraço rapidamente se transformou em um beijo profundo. Eles se entreolharam, e o que começou como conforto se transformou em um caso de 2 horas, ali mesmo em seu escritório. Madison foi arrebatada pela presença poderosa de Robert, se rendendo ao momento. Sua inclinação natural para a afeição, abraços e beijos, apenas aprofundou seu vínculo. Mas depois, ela foi tomada pela culpa e pensou em confessar a Ben. O medo de destruir seu casamento a impediu. Quando chegou em casa naquela noite, ela tinha certeza de que Ben podia sentir que algo estava errado, mas, como sempre, ele e Stella a receberam com amor e carinho. Seu coração doía de culpa, mas naquele momento, ela resolveu ficar em silêncio e jurou nunca deixar que isso acontecesse novamente. Afinal, ela se convenceu, foi apenas um lapso de julgamento único. No dia seguinte, Madison e Robert conversaram. Ambos concordaram que o que aconteceu não poderia acontecer novamente, foi um erro único que eles precisavam superar. Mas com o passar dos meses, as noites no escritório se tornaram rotina, e em pouco tempo, Madison se viu de volta nos braços de Robert. Ela nunca teve a intenção de trair Ben. Ela o amava profundamente e não tinha desejo de machucá-lo ou pôr em risco o casamento deles. Mas estar com Robert era diferente, era excitante e libertador de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Ele era um homem grande, com mais de 1,80 metros de altura, ombros largos e uma constituição substancial que a fazia se sentir segura, apesar de sua falta de apelo físico em comparação a Ben. Enquanto Robert estava acima do peso e careca, sem o charme e a aparência do marido, ele exalava um encanto ao qual ela não conseguia resistir. Ben sempre confiou em Robert, nunca suspeitou de nada. Ele conhecia Robert há anos e não tinha preocupações sobre Madison trabalhar até tarde com ele. A presença imponente e os braços fortes de Robert eram cativantes para Madison, especialmente quando combinados com sua natureza apaixonada. Os encontros deles a abriram para novas sensações e experiências que ela não havia explorado antes, deixando-a ansiosa por mais. O que começou como puramente físico, logo evoluiu para uma conexão mais profunda, e, notavelmente, o caso deles pareceu ajudar Robert a lidar com seu casamento problemático. Seus encontros 2 vezes por semana pareciam aliviar alguns de seus fardos em casa, permitindo que Madison sentisse como se estivesse ajudando sem prejudicar Ben diretamente. A vida pessoal de Madison continuou gratificante, ela continuou a encher Ben e Stella de amor e atenção. Quando a promoção de Robert se tornou oficial, seus encontros mudaram para seu escritório seguro 2 noites por semana. Apesar da natureza secreta do caso, eles o mantiveram discreto, cumprindo os horários combinados. Nos últimos 3 anos, eles compartilharam mais do que apenas proximidade física, eles desenvolveram uma conexão emocional que transcendeu a mera atração. O escritório de Robert se tornou seu santuário particular, um lugar onde eles podiam explorar os desejos um do outro livremente. Cada encontro deixou Madison ansiando por mais, e enquanto seu ato sexual com Ben foi gentil e terno, seu tempo com Robert foi intenso e ultrapassou limites. Equilibrar os 2 relacionamentos permitiu que Madison atendesse a diferentes necessidades sem se sentir culpada, como se estivesse vivendo 2 vidas separadas com conexões emocionais distintas. Ela encontrou um estranho consolo em dar a Robert o mesmo nível de afeição que dava a Ben, reconhecendo o poder desses pequenos gestos. Os momentos privados deles se tornaram uma maneira de ela realizar seus próprios desejos, mantendo a aparência externa da esposa e mãe devotada que sempre foi.
Eu tinha me acomodado em meu papel como confidente e companheira de Robert, abraçando a dinâmica única que compartilhávamos, mantendo nossos encontros estritamente confinados àqueles horários designados. Nenhum de nós queria machucar nossos cônjuges, então construímos um vínculo profundo e tácito, fundamentado na discrição e no entendimento mútuo. Qualquer culpa inicial que eu sentia há muito desapareceu, substituída por uma sensação de realização. Eu me senti justificado em minhas ações, mantendo uma conduta profissional no trabalho e escondendo o nosso caso de todos. Robert frequentemente falava sobre seus filhos, e as paredes de seu escritório eram forradas com fotos de família, consolidando sua imagem como um pai dedicado. Da mesma forma, projetei a imagem de uma esposa fiel, cumprindo meu papel como parceira amorosa de Ben e mãe amorosa de Stella. Apesar da minha devoção a Ben, enchendo-o de afeição e cuidado, não pude negar a satisfação que encontrei no meu tempo com Robert. Eu prezava nossa vida familiar e me esforçava muito para protegê-los de qualquer consequência. Ingenuamente, convenci-me de que o que compartilhei com Robert não tinha relação com minha família, até que a verdade veio à tona. O olhar penetrante de Ben, naquela manhã, me disse que ele sabia. Ele não era nenhum idiota, ele tinha visto tudo. Agora, diante de sua pergunta direta, eu me vi em uma encruzilhada, devo confessar? O pensamento de perder Ben me aterrorizava, mas eu não podia continuar vivendo essa mentira. Minhas lágrimas não ofereciam consolo, e eu sabia que não tinha escolha a não ser confessar e implorar por seu perdão, agarrando-me à esperança de que o amor de Ben por mim suportaria essa traição, e que poderíamos de alguma forma encontrar uma maneira de atravessar essa tempestade juntos. Olhei para o relógio, percebendo que Stella tinha que estar em seu clube de matemática às 13 horas, e eu sabia que não poderia continuar fugindo da verdade. Quando cheguei em casa, encontrei Madison sentada no pátio, olhando para o lago com uma xícara de café nas mãos. Sem dizer uma palavra, servi uma xícara para mim, sentei ao lado dela e perguntei novamente: quanto tempo? O silêncio pairou pesado entre nós até que notei lágrimas escorrendo por suas bochechas. O que se seguiu me abalou profundamente. Com uma voz quebrada e chorosa, Madison confessou: 3 anos, durante suas noites de trabalho. Ela falou tão suavemente, quase como se esperasse que eu não ouvisse. Quando pedi para ela repetir, ela sussurrou novamente: sim, 3 anos. Fiquei sentado em silêncio atordoado, tentando absorver o peso das palavras dela. Então, você está me dizendo que nos últimos 3 anos, aquelas 2 noites por semana, em que você trabalhava até tarde, eram as únicas vezes em que você estava com Robert? Eu perguntei, minha voz mal contendo a raiva. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Sim, nunca fizemos isso em nenhum outro lugar. Há muito o que explicar, quando você está pronto para ouvir. Minha mente correu. Então você está admitindo que tem tido um caso com seu chefe 2 vezes por semana durante 3 anos. São mais de 300 encontros. Você não parou de uma vez em cada vez, não é, Madison? Você me traiu mais de 500 vezes. Como um homem poderia suportar isso? Minha voz tremeu enquanto eu continuava, a raiva fervendo. Vocês dois devem ter rido de mim, zombando de mim como um marido sem noção. Só posso imaginar os insultos jogados pelas minhas costas. Obrigada, Madison, nunca pensei que você fosse capaz disso. Você destruiu nosso casamento e esmagou meu coração. Bem, não é o que você pensa, ela começou, mas eu a interrompi bruscamente. Pare. Levantando-me do meu assento, deixei-a ali, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto ela implorava para que eu ficasse. Eu fui embora, exteriormente composto, mas fervendo por dentro. A traição era como nada que eu já tinha sentido, e eu precisava de espaço para processar essa bagunça, para dar sentido às suas palavras, e para descobrir meu próximo movimento. Eu precisava de alguém para conversar, alguém em quem eu pudesse confiar. A única pessoa que restou foi meu irmão, Maurice. Nós éramos próximos quando éramos crianças, mas nossas vidas tomaram rumos diferentes. Maurice passou 5 anos em uma prisão federal por tráfico de pílulas, envolvido em círculos arriscados. Eu era o oposto, um contador que ia à igreja, pagava impostos e tinha um histórico impecável. Apesar das nossas diferenças,
eu sempre o apoiei, ficando ao seu lado durante seu julgamento e ajudando a reduzir sua sentença de 20 anos para 5 por meio das minhas conexões. Naquela manhã, liguei para Maurice. Ei, Maurice, é o Ben, eu disse, minha voz pesada com o peso do que eu estava prestes a compartilhar. Bem, cara, o que foi? Você parece estranho, o que está acontecendo? É a Madison, eu disse, lutando para manter a compostura. Ela me traiu. Acabei de descobrir, e estou todo perdido. Não consigo nem pensar direito. O tom de Maurice mudou imediatamente. Droga, Ben. Desculpa, cara. Nunca pensei que Madison faria algo assim. Você sabe quem foi? Sim, eu sei. É o chefe dela, Robert. Ainda não sei todos os detalhes, mas estou furiosa. Quero machucá-lo, e estou com muita raiva dela também. Sinto que poderia surtar. Escute, Ben, eu entendo. Você está bravo, mas não faça nada que vá se arrepender. Confie em mim, eu já vi essas coisas darem errado. Canalize essa raiva, vá à academia, corra, o que for preciso para se refrescar. Obtenha todos os fatos primeiro, e depois decida o que fazer. Você tem que ficar calmo, mesmo que seja difícil. Ligue-me amanhã, e me conte o que descobrir. Eu te ajudo. Obrigado, Maurice, respondi, grato pelo apoio dele. Eu te ligo amanhã. Enquanto dirigia para casa, minha mente estava em turbulência. No caminho, passei por uma loja de colchões e tive uma ideia. Parei, percebendo que não estava pronto para deixar o casamento, pelo menos não até Stella ir para a faculdade em 2 anos. Mas eu não aguentava mais dividir a cama com Madison. Entrei na loja e disse aos vendedores que queria 2 camas de casal entregues e montadas até às 16 horas daquele dia, pagando o preço integral sem hesitação. Foi o primeiro passo para recuperar alguma aparência de controle no meu mundo despedaçado. Mandei uma mensagem para Stella, dizendo que a pegaria na escola e esperaria no estacionamento durante o almoço. Enquanto ela entrava no carro, tentei cuidadosamente abordar o tópico das mudanças em casa. Pai, o que aconteceu ontem à noite? Você estava fora no jantar. Eu não sou cego, eu sei que algo está acontecendo. Não me deixe no escuro. Você sempre foi honesta comigo, ela disse, olhando-me diretamente nos olhos. Justo, Stella. Você merece saber a verdade. Peguei sua mãe beijando o chefe dela nos bastidores. Pai, talvez tenha sido só um beijo de parabéns ou algo assim. Não dá para tirar conclusões precipitadas por causa de um beijo. Suspirei, minha frustração mal contida. Não foi só um beijo, Stella. Depois que nos confrontamos, ela admitiu ter tido um caso com ele por 3 anos. 3 anos? A voz de Stella tremeu, seus olhos arregalados de choque. Você está pensando em se divorciar dela? Não agora, eu disse, minha voz pesada de dor. Estou tentando processar isso. Nós continuaremos casados por enquanto, mas as coisas vão mudar. Preciso que você fique fora disso, Stella. Ela é sua mãe e te ama. Isso é entre nós. Você tem sido uma filha incrível, e eu não quero que nossa bagunça afete você. Só saiba que nós te amamos mais do que tudo. Os olhos de Stella se encheram de lágrimas, seu rosto refletindo a mágoa que ela sentia por mim. Eu não queria que ela se sentisse culpada, mas ela precisava entender por que as coisas em casa estavam mudando. Quando voltamos, Madison foi pega de surpresa ao nos ver chegar juntos. Stella lançou-lhe um olhar frio e foi direto para o quarto, sem dizer uma palavra. Você contou a ela? Madison perguntou, sua voz embargada. Ela sabia que algo estava errado e merecia saber. Nossas vidas estão mudando, e ela precisa entender o porquê. Você pode explicar quando ela estiver pronta. O que você quer dizer com tudo muda? Você não está pensando em divórcio, está? Se o divórcio acontecer, não será agora, eu disse categoricamente. Quero ver como isso vai se desenrolar. E não farei isso com Stella agora, mas as coisas definitivamente serão diferentes a partir de hoje. Bem, por favor, deixe-me explicar. Você é meu marido, e eu te amo, Madison implorou, sua voz desesperada. Bem, você fez sexo com Robert mais de 500 vezes pelas minhas costas, eu rebati, minha raiva fervendo. Eu não acho que haja algo que você possa dizer que qualquer homem com respeito próprio aceitaria. Você acha que eu sou tão fraca assim?
Você acha que eu simplesmente me viraria e aceitaria isso? O rosto de Madison empalideceu, seu corpo visivelmente tremendo. Bem, eu cometi um erro, mas eu ainda te amo. Amor? Você não sabe o significado da palavra. O que mais dói é perder a proximidade que eu tinha com você. Nunca mais vou dividir uma cama com você, Madison. Vou sentir falta de fazer amor, mas o que mais vou sentir falta são seus beijos e abraços. O jeito que você costumava me fazer sentir como se eu fosse o único homem no mundo. Mas isso acabou agora. Eu parei, minha voz mais fria do que eu já tinha ouvido. Você quebrou nossos votos e nosso casamento. E como você, eu não serei mais fiel. Vou procurar outra pessoa. Nunca pensei nisso antes, mas agora vou. E pode levar tempo, mas quando eu encontrar alguém de quem eu goste, não vou me segurar. E você pode continuar vendo Robert, porque não vai ter notícias minhas. Foi como se eu tivesse batido no rosto dela. Madison cambaleou para trás, seus olhos cheios de descrença. Bem, por favor, você não pode ver outras mulheres. Não aguento mais. Não vou sobreviver. Eu te amo. Não é o que parece. 500 vezes pelas minhas costas, Madison. E agora você está preocupada com as consequências. Você destruiu tudo. Isso é com você. Nunca se esqueça disso. Bem naquele momento, a campainha tocou e eu deixei entrar os entregadores que tinham vindo para montar as novas camas. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Madison perguntou, pânico surgindo em sua voz. Bem, já que nunca mais vou dividir uma cama com você, comprei uma para cada um de nós. Eles estão arrumando agora. Se você não gostar do colchão, tem 3 meses para trocá-lo. Camas separadas. Bem, você não pode estar falando sério, ela implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou falando sério. Terminamos de dividir a cama, Madison. Chega de intimidade. Não quero você perto de mim. Eu assisti com uma mistura de tristeza e amargura, enquanto os homens desmantelavam a cama que tínhamos compartilhado por tantos anos. Eu podia sentir a dor da traição bem no fundo de mim, mas me segurei firme. Mais tarde, liguei para Maurice, minha voz dura de raiva. Maurice, você não vai acreditar. Madison tem tido um caso com seu chefe 2 vezes por semana durante 3 anos. Pelas minhas contas, são mais de 500 vezes. Devo ser o maior idiota vivo, ela me humilhou de maneiras que nunca pensei ser possível e não sei o que fazer. Quem é o cara? Maurice perguntou, sua voz pingando desprezo. O chefe dela, Robert Banks. O que você quer fazer sobre isso? Maurice pressionou. Eu quero que ele sofra. Quero que ele pague por cada traição. Esse cara tem dormido com minha esposa e a mandado para casa para mim. Não posso deixar isso passar. Quanto a Madison, ela está morta para mim. Vou aguentar até Stella entrar na faculdade, mas depois disso, ela acabou. Vou fazê-la se arrepender de tudo o que fez comigo. Você entendeu, bem? Maurice respondeu firmemente. Mas não faça nada que possa lhe causar problemas. Deixe que eu cuido disso. Não quero que você se machuque, Maurice. Só tome cuidado. A tensão em casa era insuportável. Madison tentou falar, mas eu a calei a todo momento. Ela implorou por perdão, mas meu coração estava muito endurecido, muito cheio de raiva. Eu me enterrei no trabalho, chegando tarde em casa e evitando-a. A atmosfera na casa era sufocante, todos andando na ponta dos pés, esperando a próxima explosão. Uma noite depois de um longo dia, encontrei Madison esperando para conversar, mas eu não conseguia nem olhar para ela. A mulher com quem eu antes dividia tudo agora era apenas uma estranha dormindo a alguns metros de mim. Enquanto eu estava deitado na minha nova cama, o peso de tudo isso me oprimia. 2 anos disso, 2 anos vivendo com alguém que eu não suportava olhar, esperando o dia em que Stella fosse para a faculdade e eu finalmente pudesse dar um fim a esse pesadelo. Depois do meu banho, me acomodei na minha nova cama, tentando encontrar alguma aparência de paz. Madison, parecendo desesperada, virou-se para mim. Bem, como foi seu dia? Ela perguntou timidamente. Ótimo, respondi secamente, sem nem olhar para ela. Madison hesitou, então continuou, sua voz suave, mas determinada. Bem, eu estive pensando.
Eu sei que as coisas não estão bem entre nós, mas eu te amo e quero consertar as coisas, mesmo que seja um passo de cada vez. Tenho pensado em largar meu emprego. Não precisamos da renda extra e eu poderia passar mais tempo em casa com você. O que você acha, baby? Ouvi-la me chamar de baby, como se as coisas estivessem normais, como se ela não tivesse destruído tudo, enviou uma onda de fúria através de mim. Sentei-me, minha expressão sombria e inflexível. Escute, Madison, eu não poderia me importar menos com o que você faz. Trabalhe, não trabalhe, durma com seu chefe, encontre outra pessoa, tanto faz. É a sua vida. Mas não ouse me chamar de baby ou honey nunca mais. Não estou interessado em nada que você esteja oferecendo. Quanto mais penso nisso, mais convencido fico de que você deve manter seu emprego e seu pequeno encontro com Robert. Porque eu nunca mais estarei com você. Eu me virei, minha cabeça batendo no travesseiro, enquanto os soluços de Madison enchiam o quarto. Ela estava quebrando, mas eu não me importava. Eu não conseguia me importar. Bem, ela gritou, sua voz falhando, você não precisa responder, mas por favor, deixe-me falar. Não consigo te dizer o quanto sinto muito. Eu ainda te amo, mesmo depois de tudo que fiz. Não poder te tocar, te beijar ou te abraçar está me destruindo. Sua frieza está me matando. Sinto sua falta na cama e não consigo viver sem seu amor. Não sei como consertar isso, mas não quero te perder. Por favor, quando estiver pronta, eu estou aqui e vou te contar tudo. A voz de Madison quebrou enquanto ela continuava, implorando desesperadamente. Essa tensão está machucando Stella. Ela está se afastando de nós. Ela vai embora em alguns anos, e a última coisa que ela precisa é de um lar cheio de ódio. Por favor, Ben, podemos encontrar uma maneira de coexistir sem essa animosidade constante. Suspirei pesadamente, sabendo que ela estava certa sobre uma coisa, Stella não merecia isso. Depois de um momento, eu assenti, surpreendendo-a. Tudo bem. Marque um horário, e eu vou. Mas não se engane, Madison, estou fazendo isso por Stella, não por você. Os olhos de Madison se encheram de lágrimas de alívio, e ela assentiu. Obrigada, Ben. Eu cuido disso. Na noite seguinte, ela me disse que tinha encontrado um terapeuta e marcado nossa primeira sessão para sexta-feira às 15 horas. Eu sabia que ela estava certa. Se quiséssemos evitar um divórcio antes de Stella ir para a faculdade, precisaríamos encontrar uma maneira de tornar isso suportável. Stella ficou esperançosa quando ouviu sobre o aconselhamento, seu sorriso foi o primeiro que vi em semanas. Pai, obrigada. Senti falta disto de nós, ela disse, sua voz cheia de saudade. Madison mencionou a sessão novamente naquela noite, mas eu não tinha interesse em discutir isso. Evitei estar perto dela, passando minhas noites fora para jantar e ficando longe de casa o máximo possível. Senti falta do sorriso de Stella, de seus abraços e do som dela me chamando de papai, mas cada momento no mesmo cômodo com Madison era uma tortura. Quando Madison retornou de sua sessão individual com o terapeuta, ela estava visivelmente esgotada, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Eu a observei, sabendo o quão difícil deve ter sido para ela confrontar toda a extensão de sua traição. Mas qualquer simpatia que eu pudesse ter sentido estava enterrada sob camadas de raiva e ressentimento. Mais tarde naquela semana, meu irmão Maurice ligou, dando a entender que havia entrado em contato com alguns contatos antigos, caras que ainda lhe deviam favores dos dias de cartel. Eles vão cuidar disso bem, Maurice me garantiu. Eu me certifiquei de que eles entendessem o que precisa ser feito. Será uma lição memorável para Robert, eu prometo. Ouvi silenciosamente, enquanto Maurice expunha o plano. Ele havia informado um associado de confiança, garantindo que ele entendesse a seriedade da tarefa. O alvo, Robert Banks. Maurice forneceu seu endereço residencial, detalhes do local de trabalho e informações de contato. Ele sabia que o que estava por vir seria brutal, mas também sabia que enviaria uma mensagem. Naquela noite, quando Robert chegou em casa, uma van branca estacionou do outro lado da rua. Um jovem se aproximou de sua porta momentos depois. Robert sobreviveu ao ataque, mas sua vida foi alterada para sempre, ele perdeu o uso dos dedos, deixando-o para confrontar uma nova realidade.
O homem outrora confiante e poderoso que tinha brincado tão descuidadamente com minha vida agora, enfrentava consequências que nunca viu chegando. Seu caso com Madison lhe custou tudo: seu emprego, sua família, sua saúde e o futuro que ele tinha tomado como garantido. Quando Madison e eu fomos à nossa primeira sessão de aconselhamento com a doutora Doris Stevens, as coisas aconteceram exatamente como eu esperava. A doutora Stevens começou me agradecendo por ter vindo e nos garantiu que tudo o que compartilhássemos permaneceria confidencial. Bem, Madison e eu tivemos uma sessão esta semana, e ela me contou tudo. Vamos começar sendo honestos, e lembre-se, nada do que você disser vai me chocar. Este é um espaço seguro. Eu assenti, mas meu coração estava endurecido. Madison se virou para mim, lágrimas brilhando em seus olhos. Bem, preciso dizer muito. Quero que nos reconstruamos, que nos reconectemos emocional e fisicamente. Quero que encontremos o caminho de volta um para o outro, para como as coisas costumavam ser. Suas palavras estavam cheias de sinceridade, mas tudo o que eu conseguia sentir era a dor de sua traição. Cada promessa que ela fazia agora parecia vazia, e seria preciso mais do que palavras para transpor o abismo que se formara entre nós. Sentei-me em silêncio, observando Madison enxugar os olhos com um lenço. Doutora Stevens se virou para mim, sua voz gentil. Sr. Foreman, o que você espera ganhar com essas sessões? Respirei fundo, mantendo meu tom uniforme. Doutora Stevens, quero me livrar da fixação no número 500. Se eu conseguir superar isso, talvez possamos recuperar algum senso de normalidade. Madison estremeceu com a menção de 500 e desviou o olhar. Dr. Stevens pareceu confuso. Sr. Foreman, não tenho certeza se entendi. Por que esse número é tão significativo e por que você acha que é crucial superá-lo? Olhei para Madison, minha voz calma, mas firme. Você deixou esse detalhe de fora, Madison? Doutora Stevens, considerando sua sessão recente com ela, pensei que isso teria surgido. Por favor, Sr. Foreman, vamos manter o foco, interrompeu gentilmente o Dr. Stevens. Pode explicar o significado de 500? Eu assenti, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Como contador, números são importantes para mim. O que minha esposa não revelou completamente é que ela foi íntima de Robert mais de 500 vezes nos últimos 3 anos. Esse número está preso na minha cabeça, é tudo o que vejo quando olho para ela. Ela me traiu, e 500 não é apenas um número, é um lembrete constante. Um silêncio pesado encheu a sala, a tensão era palpável. Doutora Stevens finalmente falou, sua voz suave, mas firme. Sr. Foreman, entendo sua dor, mas, por favor, vamos manter nossa linguagem respeitosa. Suspirei, sentindo o peso da minha raiva se dissipar um pouco. Você está certo. Peço desculpas. Eu só precisava que você entendesse minha perspectiva. Madison chorou baixinho, sussurrando repetidamente, sinto muito, bem. Sinto muito mesmo. Conforme minha raiva se acalmava, senti uma estranha sensação de alívio. Para responder à sua pergunta, Dr. Stevens, estou aqui porque quero encontrar uma maneira de perdoar Madison o suficiente para criar um lar livre de hostilidade. Nossa filha não merece viver em uma casa cheia de ressentimento. Quero tornar nossa casa o mais pacífica possível. Obrigado, Sr. Foreman, respondeu o Dr. Stevens, reconhecendo a complexidade das minhas emoções. Nas semanas seguintes, fiz um esforço consciente para ser civilizado, até mesmo amigável. A vida em casa melhorou um pouco, não perfeita, mas melhor. Stella começou a passar mais tempo em casa, e Madison e eu tentamos fazer coisas normais de casal, como sair para jantar ou assistir a um filme. Mas era óbvio para todos que algo fundamental estava faltando. Eu nunca segurei a mão dela, nunca a beijei e nunca a deixei me tocar, o que levou amigos a notar o contraste gritante com nossos primeiros anos de casamento. Continuamos a pressionar apesar dos desafios. Quando Madison soube do acidente de Robert, ela ficou visivelmente abalada. Embora Robert nunca tenha falado do ataque, Madison suspeitou do meu envolvimento. Naquela noite, ela me observou cuidadosamente enquanto descrevia a invasão na casa de Robert.
Minha resposta, um sorriso fugaz e um comentário casual, chamou sua atenção. É só isso que você tem a dizer? Ela perguntou, sua voz tingida de descrença. Oh, me perdoe, Madison. Eu deveria estar enviando flores para seu amante em vez disso? Eu respondi friamente, minhas palavras cortando mais fundo do que qualquer golpe físico. Ela se virou rapidamente, sabendo muito bem o que minha reação implicava. Ela entendeu que qualquer investigação adicional poderia desvendar o pouco progresso que tínhamos feito. No início daquela semana, Maurice me enviou uma mensagem simples, um emoji de polegar para cima. Marcou nossa última comunicação por meses. Eu me perguntei se a polícia eventualmente conectaria os pontos entre a agressão de Robert e seu caso com Madison, mas nenhuma investigação desse tipo jamais se desenrolou. O caso permaneceu aberto, os agressores desconhecidos, o motivo obscuro. Como prometido, comecei a namorar, a ficar fora até tarde e a manter distância. Quando Madison tentou me questionar, ela rapidamente percebeu que não estava em posição de exigir respostas. Somos casados apenas no nome, eu disse a ela categoricamente. Estamos vivendo juntos pelo bem de Stella, nada mais. Com o tempo, conseguimos manter uma fachada educada, tornando a vida suportável. Madison finalmente entendeu a extensão total de sua traição, o quão profundamente ela havia cortado. Ela se sentia casada, mas completamente sozinha, privada do afeto que antes definia sua vida. Conforme a partida de Stella para a faculdade se aproximava, eu me preparei para o fim inevitável. Uma noite, voltei para casa com os papéis do divórcio em mãos. Inicialmente tentado a buscar retribuição, arruinando Madison financeiramente, optei por uma divisão justa. Embora eu a tivesse perdoado à minha maneira ao longo dos anos, o amor que eu sentia uma vez foi permanentemente corroído. Madison assinou os papéis sem protestar, entendendo que esse era o preço de suas ações. Apesar de tudo, ela olhou para o futuro com resolução silenciosa, jurando nunca repetir seus erros. Deixar ir a mulher que eu amei tão profundamente foi excruciante. Eu ansiava por perdoar, por desfazer o passado, mas a memória de 500 me assombrava implacavelmente. Vendemos a casa, dividimos nossos bens e seguimos em frente. Tive um breve caso com Kim, uma dançarina 15 anos mais nova que eu, uma distração mais do que um romance. Mas, lentamente, encontrei alegria novamente, e com o tempo, Kim se tornou alguém que valia a pena ser estimado. Madison, ao saber da minha nova vida, agarrou-se à esperança de reconciliação, mas a realidade de suas ações nunca a abandonou. Embora ela namorasse ocasionalmente, ela nunca mais encontrou um amor duradouro. Seu espírito antes vibrante desapareceu, e ela viveu com as consequências de suas escolhas. Próxima de Stella, mas afastada de mim, ela passava os dias ofuscada pela dor que havia causado. Stella prosperou, sua educação universitária e sua nova carreira em psicologia a realizaram. Ela se casou com um médico, criou uma família amorosa e permaneceu devotada aos pais à sua maneira. Ao contrário de Madison, Stella trilhou um caminho de comprometimento e fidelidade, determinada a construir um legado de amor que resistiria ao teste do tempo. No entanto, quem sabe o que acontecerá a seguir, talvez no futuro eu seja um participante de outra história semelhante, só que eu atuarei no papel do pai da esposa.